out our souls tonight. We are losing this fight. Oh, hell. Esse confronto marca o encontro entre duas equipes que vivem realidades bem diferentes dentro do futebol europeu. Enquanto o Liverpool disputa um dos campeonatos mais acirrados do mundo, o inglês, o Spartak Moscou advém de um país menos expressivo, e não possui muita relevância a nível continental. O último duelo entre os dois times terminou empatado em 1-1 na casa dos russos. No entanto, como tem um elenco muito mais qualificado e agora joga em seus domínios, o cenário mais provável é uma vitória elástica do Liverpool, sendo uma boa opção apostar em um jogo com mais gols que o usual. O cenário mais provável para esta partida será a ocorrência de alguns gols. O Shakhtar Donetsk necessita de pelo menos um empate para garantir o segundo lugar do grupo, ou seja, previne-se que os ucranianos atuem de uma forma ofensiva, tentando procurar o gol da tranquilidade. Por outro lado, os jogadores menos utilizados do Manchester City vão querer mostrar serviço, ou seja, espera-se que estejamos perante uma partida movimentada, com oportunidades próximo às duas áreas. O cenário mais provável para esta partida será o Porto vencer no intervalo. É certo que o time português não terá tarefa facilitada pela equipe francesa. Porém, espera-se que a equipe da casa queira entrar forte na partida, com o objetivo de tentar marcar alguns gols e ficar mais confortável na segunda posição do grupo. Vale destacar que o Porto marcou um total de 8 gols nos últimos 4 jogos em casa. Esse confronto coloca frente a frente duas grandes equipes do futebol europeu, mas que vêm tendo desempenhos que não estão muito de acordo com o que costumam apresentar, embora ainda estejam em boas situações em seus respectivos países. O primeiro confronto entre os dois times mostrou uma superioridade do clube espanhol, que venceu fora de casa os alemães. O Real Madrid ainda mantém uma boa força ofensiva, mas sua defesa tem dado muito espaço ao adversário. Já o Borussia Dortmund vem deixando a desejar em vários quesitos defensivos, sobretudo na contenção de contra-ataques. Assim, por jogar em casa diante de um clube que não vive um grande momento, é uma boa opção apostar na vitória do Real Madrid. Esse confronto tende a ser um dos mais desequilibrados dessa rodada da Liga dos Campeões da UEFA, visto que traz como protagonistas dois clubes que vivem realidades muito diferentes dentro do futebol europeu, o que já ficou evidente ao longo desse torneio continental. O Sevilha possui um elenco mais qualificado do que o Maribor, que advém de um país sem expressividade. O último duelo entre os dois times mostrou a superioridade dos espanhóis, que golearam o Maribor em casa por 3-0. Mesmo agora jogando como visitante, o favoritismo permanece ao lado do Sevilha, que deve dominar o jogo, sendo uma boa opção apostar que apenas uma das equipes marcará.
O cenário mais provável para este jogo será a existência de gols para os dois lados. Apesar de jogar fora de casa, acreditamos que o Napoli entre em jogo com um ritmo alto, buscando resolver a partida o mais rápido possível, colocando de lado uma possível surpresa do seu adversário. Por outro lado, o Feyenoord atua perante os seus torcedores e possui um contra-ataque muito competente, sendo muito provável que tenha boas chances para marcar. Verificando isto, apostar a favor dos gols neste jogo é de grande valor. Esse confronto coloca frente a frente dois clubes que vivem realidades um pouco diferentes dentro do futebol europeu. Embora o futebol turco tenha crescido muito nas últimas décadas, sendo o Beşiktaş um dos grandes clubes do país, seu nível ainda está abaixo do futebol alemão, no qual o RB Leipzig vem se destacando nas duas últimas temporadas. Entretanto, no primeiro duelo entre os dois times, os turcos jogaram em casa e levaram a melhor. Porém, como já estão classificados, é provável que não façam um jogo tão aguerrido. Desse modo, por jogar em casa e ainda ter chances de se classificar, é uma boa opção apostar na vitória do RB Leipzig. Esse confronto tem tudo para ser um dos mais desequilibrados dessa rodada da Liga dos Campeões da UEFA, visto que coloca frente a frente dois clubes que vivem realidades extremamente diferentes dentro do futebol europeu. Enquanto o Tottenham figura entre as grandes equipes da Inglaterra, com destaque a nível continental, o Apoel advém de um país sem expressividade nenhuma nesse esporte, estando infinitamente abaixo em termos de elenco e estrutura. O último duelo entre os dois times deixou evidente a superioridade dos ingleses. Desse modo, agora como joga em casa, há um favoritismo ainda maior para o Tottenham, sendo uma boa opção apostar em um jogo com mais gols que o usual. O time da casa terá que partir para cima de seu adversário, pois atuando dentro de casa, é de suma importância que conquiste uma boa vantagem, pois sabe que atuando fora de casa as coisas serão mais complicadas. O time do Flamengo vem para este jogo com o intuito de buscar ao menos um empate, o que será considerado um excelente resultado, visto que no jogo de volta terá o incentivo de seu torcedor. Acreditamos que este será um jogo bastante pegado e com muita marcação por parte do time visitante, então o time do Independiente deverá encontrar muitos problemas para ingressar no campo de ataque do time do Flamengo. Logo, apostaremos que não ocorra mais de 2,5 gols neste duelo.